Muito bem, é ótimo ter você de volta aqui com a gente. Vida e Saúde traz aqui mais uma edição de quarta da saúde mental. Dr. César Vasconcelos é psiquiatra, está com você aqui já há bastante tempo e hoje nós estamos recebendo também ela que é especialista em psicossomática, a doutora Maria José Femenias. É especialista também em cirurgia geral e outras especialidades, mas hoje a gente está focando nessa área aqui do relação médico-paciente, um assunto muito legal que você que está acompanhando está aproveitando aqui. Mas agora, especificamente nesse momento da nossa conversa aqui, eu queria focar naquilo que pode ser um problema aí na sua casa, relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Vamos falar de problemas de comunicação entre médicos e pacientes. Ai, doutora, a senhora fala A, eu entendo B, o resultado vai ser C. Então a gente precisa tratar dessa questão aqui importante, doutor César. Vamos trazer os principais problemas de comunicação aqui entre médicos e pacientes. Doutora, linguagem técnica. Uma coisa é a senhora falar, você tem câncer, outra coisa é a senhora falar um nome que a gente até está ficando mais familiarizado, né? O médico ele tem que falar de acordo com a característica do paciente. Alguns você pode até usar uma linguagem técnica, a maioria não. Você tem que usar alguns símbolos de outra forma. Uma das coisas que atrapalha, às vezes, a comunicação é quando tem mais de uma pessoa na consulta. Então, vem o esposo e a esposa. Então, principalmente os homens estão explicando o que sentem. As mulheres interrompem a consulta. Então, você pergunta para o paciente, você se alimenta bem? Ele fala, eu como bem. A mulher olha e fala, não, você não come bem. Então, isso dificulta. Mas na questão da linguagem técnica, é você falar de acordo com o que você compreende que o paciente vai entender. Certo. Isso é importante também até a própria aqui também, né, na comunicação, né, uma coisa que trabalhando em TV, eu vou aprendendo, eu tenho que, às vezes até eu esqueço e vem a palavra técnica, tipo, olha, esse tipo de patologia, ou seja, esse tipo de doença, né, porque a gente vai avaliar, como a doutora Maria José falou, qual é o paciente que está ali na sua frente, qual é a formação, o conhecimento que já tem, né? Então, a gente vai trabalhar nessa linguagem, adequar aquilo que a pessoa pode compreender. Quanto mais simples, melhor. Tá. Vamos trazer aí, tem mais um outro problema de comunicação aí importante, é a letra do médico, doutora. Que às vezes nem o farmacêutico vai conseguir ali decifrar a receita. É um problema sério também, né? Hoje, praticamente, todos os médicos imprimem as receitas. A minha letra é muito boa, eu nunca tive esse problema. Ela está falando aqui, fala dos os pacientes outros. me elogiam, mas que letra bonita, eu sou do tempo da caligrafia. Ai, que ótimo. Mas realmente, tem médicos que você não entende, é comum as pessoas falarem, o que esse médico escreveu? Não tenho ideia. Tem que perguntar na hora da consulta, doutor César, fazer aquele... O senhor entendeu? É isso, doutor? Exatamente, Mas é uma coisa que eu também sempre preocupei com isso, ainda mais na área psiquiátrica, né? Psicofármacos, né? Mas sempre eu colocava a letra de imprensa, de preferência, né? Bem clara, ou depois de certo tempo imprimir, né? Aí não tem como ficar confuso ali, mas tem alguns colegas que tem uma letra que você tem que ter um tradutor ali, né? Vamos trazer outra questão aí que pode atrapalhar a comunicação entre médicos e pacientes. Vocês mencionaram aqui o tempo curto de escuta. Ai. Esse é um desafio, né, doutora Maria José? Porque é um desafio, é difícil. Nós, médicos, ficamos angustiados. Você vai atender no SUS, vai atender num ambulatório público e tem 180 pessoas para se atender ao longo do dia. Como é que vai ser? Ou você limita... Aí a chefia pode não concordar, né, para atender melhor, menos pacientes, mas e os pacientes que não vão ser atendidos? Então é um desafio grande isso, né? Eu não consigo tempo curto de consulta, nem quando eu trabalhava no SUS. Minhas consultas sempre demoravam, eu não tinha como atender um paciente rápido, principalmente quando é a primeira consulta. Mas o importante quando termina a consulta é você perguntar para o paciente, você tem alguma dúvida? O paciente responde. Certo. Eu costumo dar o meu celular pessoal para os pacientes. E até
existem pacientes de má fé que, se você não respondem, isso já saiu no código de ética, eles podem até processar. O médico me deu o celular dele e não respondeu. Isso não deveria acontecer jamais. E os pacientes, eles mandam, quando eles saem do consultório, depois vai aparecer a dúvida. Eu esqueci de perguntar. E eu falo para eles, quando eu entrego o número do meu celular, se você não conseguir falar comigo, é porque eu estou ocupada, mas deixa o recado que eu respondo assim que puder. Isso é uma raridade. Não é o habitual. Raríssimo, raríssimo. Porque também tem o outro lado, tem paciente que abusa dessa liberdade, né? A falta de informação que pode chegar, que pode surgir depois, olha, aí é um problema de comunicação, gente. Mas tem paciente que também, doutora, não presta atenção na hora da consulta, porque está, às vezes, até respondendo mensagem no celular, e aí depois quer abusar e ficar mandando mensagem, né, fora de hora para o profissional, que também precisa ter os momentos dele ali. E existe o erro médico também, que eu diria com a falta de... erro no sentido não da técnica, mas erro no sentido do relacionamento, né? Aqueles médicos mais autoritários, né? Mas, que diz, o paciente faz uma pergunta para o médico ou demonstra uma dúvida, tipo, doutor, será que esse remédio vai me aliviar mesmo? Aí esse tipo de médico fala assim, olha, eu sou médico, sou formado, você tem que obedecer o que eu estou falando, eu estudei para isso, sabe? Dá uma peitada no paciente assim, isso se chama grosseria, né? Pronto, falei, né, doutor César? Vamos trazer mais um problema aqui de comunicação, é a falta de retorno sobre o tratamento. Aqui pode ser mais do lado do paciente, né? O paciente, ele pode não gostar de você, ele tem direito de não gostar do médico, ele vai procurar outro médico. Isso pode acontecer. Ou, às vezes, acontece alguma coisa com o paciente que não retorna. Mas é fundamental, quando você pede um exame, ele voltar, retornar. E hoje, com a tecnologia, os pacientes, eles pesquisam muito no Google e na inteligência artificial. Por um lado é bom, mas por outro lado ele pode se comprometer no tratamento e no diagnóstico. O ideal realmente é consultar o profissional de saúde. Porque vocês, quando recebem esse diagnóstico, ou esse exame, vamos dizer assim, vocês vão fazer ligação com aquele histórico que foi anotado, talvez naquela primeira consulta, ou com aquele hábito que foi percebido pelos profissionais e não por nós pacientes, não é? Então faz muita diferença. Eu também queria falar outra questão que é importante, vez outra, nessa questão de relação médico-paciente, atendimento médico e tal, seja em clínica privada, seja em instituição do governo, né? Unidade de saúde, também os pacientes que são agressivos, né, Maria José? Vez outra sai na mídia paciente que agride o médico fisicamente, né? Não é à toa que as unidades de saúde têm um policial ali, né, para tentar manter a ordem. Então, são pessoas, às vezes, que não têm nenhuma consideração. Elas chegam e querem ser atendidas, a hora que é atendida, quer passar na frente dos outros. E aí tem uma atitude agressiva com esse profissional de saúde. Então, isso é uma coisa que tem que ser realmente controlada, e ainda bem que tem um policial ali para ajudar, né? Agora, comunicação, gente, precisa ser assim, uma via de mão dupla. Não dá para esperar só que essas questões que a gente trouxe aqui sejam resolvidas para que uma consulta seja realmente boa, tá? Nós também precisamos melhorar a nossa comunicação com os profissionais de saúde, com os médicos. Vamos trazer agora alguns pontos que nós, enquanto pacientes, e isso inclui também os médicos que se tornam pacientes em vários momentos da vida, tá? Precisamos ter para que seja realmente uma relação boa e produtiva. A gente quer o quê? Saúde. No fim das contas é isso, tá? É preciso ficar atento aos sintomas e anotar, doutora, nossa vida é tão maluca, muitas vezes a gente chega no médico sem ter pistas suficientes para que a senhora consiga executar o seu trabalho. Isso é fundamental. Tem pacientes que facilitam a consulta. Eles trazem, às vezes, por escrito, todos os remédios que eles tomam. Quando eles descobrem teu WhatsApp, eles já põem o nome, então você só copia e cola na ficha. Facilita demais. Quando o paciente ele coloca os sintomas, ele já vem com
um projeto da consulta. Isso ajuda muito. A gente ganha tempo, ajuda bastante. Isso é uma coisa, então, para o paciente fazer em casa. Você tem a consulta com o médico da especialidade X, então você coloca ali os sintomas que você tem. Até porque acontece, se o paciente não faz isso, ele vai na consulta e pode não lembrar. E quando sai da consulta, esqueci de falar aquilo com a doutora, né, ou com o doutor. Então, fazendo previamente em casa, num papelzinho, leva esse papelzinho para a consulta, vai ajudar muito. E os exames também. Tem pacientes que trazem exames de muito tempo. Então, quando você olha, você fala, não vai dar tempo de eu atender, uma pilha. E, às vezes, o exame está separado do laudo. Então, você tem que procurar onde está o laudo. Então, se o paciente levar tudo já organizado, facilita muito o médico. É a tal da cooperação. Você não pode ficar só passivo, não, e esperar que o médico resolva tudo na sua vida ali naquele momento da consulta. Você pode cooperar. Porque imagina, chega um paciente, já aconteceu isso comigo, levar a ressonância magnética, tomografia computadorizada, e alguns pacientes são muito relaxados, então leva, como o doutor José falou, a imagem está num envelope e o laudo está no outro, então você tem que ver qual é a data desse laudo e tal. Então o médico vai gastar tempo com isso, vai perder na relação com você. Leva tudo mastigadinho, arrumadinho, que você vai ganhar com isso, né? Vai ganhar. Vamos dar uma olhada em outra situação que a gente pode trazer para melhorar a comunicação com o médico. Liste as suas dúvidas e preocupações. Muito comum as mamães, né, fazerem isso para os pediatras, mas assim, em casa, uma segunda consulta, uma terceira, quando surge uma dúvida, se eu anoto, e dá para anotar no celular, né, gente? Isso facilita também, doutora? Facilita muito quando o paciente assusta. O paciente, como eu disse, o paciente, ele é sagrado, o paciente. Então, ele quando vai numa consulta, aquilo é um grande acontecimento. Quando chega o resultado do exame e ele lê, ele não entende. E assim, ele tem um desejo que o médico veja. E quando você olha, você fala, que bom, não deu nada. Mas o paciente não sabe. Quanto antes você responder, melhor. Porque isso dá uma paz para a pessoa. Você fala, principalmente resultado de colonoscopia, endoscopia, você coloca, isso não é nada, só com o remédio vai melhorar. O paciente fala, que bom. É isso aí. Isso é diferente daquilo que a gente falou antes, né? Antes de você ir para a consulta, anota quais são os sintomas. Isso é uma coisa. A outra coisa é, você vai na consulta, o médico passou um remédio, um procedimento, e aí você começa a fazer o tratamento e fica com dúvida. Então, na próxima consulta, você olha, aquele remédio eu tomei naquele horário, posso tomar em outro horário? Então, vai tirar essas dúvidas. Por outro lado, até quando vem um diagnóstico, vamos supor, eu abro e vejo que deu um tumor. Só o fato do paciente ter um médico junto com ele já se sente melhor. Amparado. Então, você não vai falar, olha, um tumor. Você fala assim, olha, não deu o que eu estava esperando, mas tudo hoje tem forma de resolver. Fica tranquilo, eu ligo em seguida. Isso já ameniza o sofrimento da pessoa. Agora, eu vou trazer uma questão aqui que seria, para melhorar essa comunicação com o médico da nossa parte, que seria trazer um acompanhante para essa consulta, que pode ser, sim, muito útil em momentos como esse, doutora. É muito importante o acompanhante, desde que a relação do acompanhante com o paciente seja uma relação saudável. Tá. Porque se é uma pessoa que compete um com o outro, dificulta muito a consulta. Principalmente mãe com filho e que marido com esposa, às vezes pode atrapalhar, mas o acompanhante é importante porque são duas pessoas ouvindo. Outra coisa que é fundamental, consulta não pode ser gravada, salvo se o paciente falar, doutora, posso gravar a consulta? Aí eu falo, pode. Nada pode ser gravado sem autorização. Então, jamais levar... Hoje é muito fácil gravar, né? Você leva o celular... Ponto importante aqui. E grava a consulta para ouvir em casa. Isso não pode, isso é proibido por lei. E a questão do acompanhante também é importante, porque às vezes o paciente é uma pessoa mais tímida, né? Tem dificuldade de falar. Então, o acompanhante ajuda a lembrar alguns sintomas e explicar com detalhes o que o paciente está sofrendo. Sem
sem interferir, tá, gente? Sem interferir negativamente. Vamos trazer mais um ponto aqui que pode melhorar nossa comunicação com o médico, que é ser aberto e honesto. Não dá para esconder coisas importantes do médico. O médico precisa ter todas as cartas na mesa, doutora. Na minha área isso aparece muito, né? Porque como eu faço também a parte de intestino, é muito comum aparecer uma pessoa que tem uma alteração na região anal ou em alguma outra parte que você questiona como é a vida sexual dessa pessoa. E a pessoa tem vergonha muitas vezes de falar, sabe? E tudo isso tem que ser com muito carinho. Uma questão E você de saúde aborda, ali, né? porque é questão de saúde e como será o tratamento. Não pode errar o tratamento, você não pode dar um remédio, uma pomada de corticoide que pode fazer piorar aquilo. Então, os dados que o paciente passa são importantes para o médico. E são confidenciais, né? O médico tem um Confidenciais. dever de proteger a sua intimidade, né? Vamos trazer outra questão importante aqui para a comunicação nossa como paciente para os médicos, faça perguntas. Pode até parecer perguntas tolas, né? Ai, será? Vou ficar com... Mas é melhor tirar a dúvida ali com um profissional, doutor César. É a melhor coisa que tem. Os pacientes que fazem perguntas, eu acho que são pacientes mais fáceis de você lidar, porque estão interessados, eles querem saber, né? Eles querem ser orientados. Então, ajuda muito o médico a ajudar esse paciente, porque ele fez a pergunta, então vai sair da consulta muito provavelmente mais satisfeito, né, porque foi orientado, porque fez a pergunta, né, ou as perguntas que precisava. Próximo cuidado aí que a gente pode ter para melhorar a comunicação com o médico é escutar com atenção. Não é só falar, doutora, eu preciso estar ali interessada nesse momento mais importante do dia, o dia da minha consulta. Tanto de um lado como do outro. Então, mas quando termina, o paciente às vezes ele tem uma carga emocional tão grande na consulta e quando termina o exame ele não está relaxado, né? Então ele é difícil. Então o próprio médico tem que esperar o paciente voltar ao normal dele para ele continuar a explicar, porque senão ele não vai conseguir absorver tudo que o médico orientou. Eu costumo escrever num papel, porque aí ele segue em casa, com a minha letra que é boa. Aí, ó, facilita a nossa vida. Mas eu gostei, o doutor José falou uma coisa muito importante, a questão de escutar dos dois lados, né? Porque às vezes o paciente está falando, o médico está anotando e o médico voa, né? Então, acho que a melhor conduta nessa hora é o paciente ficar calado, aí o médico vai ver que a pessoa parou de falar, aí ele vai prestar atenção. Então é importante, né? Você prestar atenção no que o médico está te dizendo, senão você está ali, o médico está explicando coisa para você e você está pensando lá no hambúrguer que você quer comer quando sair dali, né? Então... Por falar em comunicação, a gente falou, é como a comunicação aí na sua casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, a gente precisa cuidar com a comunicação e é por isso, vou pedir licença para vocês dois aqui, aliás, vocês podem interagir comigo, porque eu estou aqui com a minha revista Esperança, Eu no Universo, é a mais nova revista que você aqui pode receber aí na sua casa, da Novo Tempo, e vai tratar aqui de um assunto, de muitos assuntos da área do universo adolescente. Doutora, tá muito legal essa revista. Eu tenho adolescente em casa e eu sei como perguntas ou como assuntos que a gente já está no automático para esse público, para os adolescentes, pode aí ser seu aluno, ser seu neto. Você às vezes se sente assim, nossa, como que eu vou responder isso? Eu sei, eu acredito nisso, mas como é que eu vou ensinar para o meu filho? Como é que eu vou ensinar? E você que é adolescente talvez não tenha ninguém para te explicar, porque às vezes os adultos correm, né? A gente não tem tempo para tanta coisa, então eu quero parar um pouquinho agora e chamar sua atenção para a revista Eu no Universo. Estou virando algumas páginas aqui, porque aqui nós vamos tratar da identidade do jovem cristão, tanto para o jovem como para quem convive com os jovens. Então, vale a pena, eu estou amando o conteúdo, eu estou lendo e tenho pensado em como Deus tem um amor tão grande por cada um de nós que Ele se preocupa em falar a nossa linguagem. Está usando o Novo Tempo aqui, está usando a gente para falar com essa faixa etária, mas o amor é de Deus.
E eu quero tanto que você tenha essa revista aí, assim como eu tenho, o Dr. César tem, nós vamos arranjar uma para a senhora também, viu, doutora Maria? Eu no Universo está disponível para você, se você ligar para cá. É um produto que não vai ter custo, Dr. César. Ninguém vai pagar. Por quê? Porque nós temos os nossos amigos Anjos da Esperança. Já tem gente que pagou, né, para você receber. Olha aí. Então, o que você precisa fazer para receber a sua aí na sua casa gratuitamente? Você vai pegar o telefone e vai ligar para cá agora. Isso, não pode agora? Tá trabalhando? Dá nada não, você pode ligar até às 11h30 da noite. Nós temos atendentes aqui esperando a sua chamada. Só anota aí o nosso número para você ligar. Vai lá, DDD 12 21 27 31 21, você fala aqui com os nossos atendentes. Basta dizer, olha, estava no Vida e Saúde, a Teru, o Dr. César falaram que eu podia ligar e pedir a minha revista Esperança. E a gente vai mandar para você, tá bom? 12, vou repetir, ó, 12 21 27 31 21. Uma revista que vale a pena você ter aí, ó, bem pertinho aí do seu coração, bem pertinho da sua casa, para você poder ajudar e para você ser luz onde quer que você esteja. Vamos para o intervalo? Eu estou ansiosa para ver aqui a doutora Maria José, o Dr. César respondendo as dúvidas que vocês mandaram para a gente. Então, ó, fica coladinho aqui que a gente volta já.